depois de atuar na modelagem de mais de 50 PPPs no Brasil, né? Quais são os erros mais recorrentes que são cometidos pelos municípios ao estruturar os projetos de iluminação pública e cidades inteligentes? Bacana. Acho que os erros mais comuns é tentar simplificar o projeto aos aspectos exclusivamente técnicos, né? Porque todo mundo sabe que um bom projeto ser estruturado e ele ser bem sucedido, a gente tem uma carga técnica de engenharia, financeira, jurídica muito grande. Mas principalmente no Brasil, o grande desafio de se tirar um projeto desse do papel é a governança, né, que é a ambiência que precisa ser criada na boa comunicação entre público, entre mercado, entre população, no próprio governo, entre secretarias, para que os projetos avancem fase a fase, rompendo os obstáculos. Né? Então, essa governança interna e criar uma ambiência que solidifique a estruturação é o principal desafio. Grande parte dos municípios pecam exatamente nesse ponto. Entendi. Então, número 2. Na sua visão, o que diferencia uma PPP bem-sucedida de um projeto que enfrenta dificuldades ao longo da execução? Na verdade, a execução de uma PPP, ela traz diversos desafios e ela precisa ser pensada, né, desde a sua estruturação, nesses eventuais desafios que inevitavelmente vão acontecer ao longo de 20, 30 anos de contrato. É um contrato de longo prazo que vai trazer dificuldades, obstáculos, né, porque o contexto ele muda bastante com o passar dos anos, os governos mudam, as ideias de prioridade de governo mudam. Então, o que vai fazer um projeto passar por tudo isso é uma boa modelagem, né? Uma boa previsão, uma boa estimativa dessas adversidades, uma boa matriz de risco que vai saber balancear esses riscos ou para o público ou para o privado, né, ao longo da vigência contratual, em linhas gerais, uma boa modelagem, né, que vai mitigar toda essa dificuldade e isso que diferencia, de fato, um projeto que naufraga com um projeto que é bem sucedido. Okay. Pergunta número 3. Como o modelo de PPP tem evoluído no Brasil quando falamos especificamente de cidades inteligentes e eficiência energética? O Brasil ele tá considerando assim, o Ocidente e só cancelando uma chamada aqui para ele. Considerando assim, o contexto global, né, de parceria público-privada, que é muito forte no Ocidente, Europa, América Latina, e pegando o Brasil nesse contexto, o Brasil está vivendo hoje um grande aumento, né, do volume ali, na verdade, dos projetos de PPPs e concessões. Né? A gente demorou aí desde a publicação da lei em 2004 até 2026 agora, mais de 20 anos para que a gente pudesse entender minimamente como que o contexto, com o arranjo das PPPs, podem auxiliar os municípios, principalmente os municípios, na resolução de problemas de infraestrutura e serviço público. Mas como que nós avançamos durante esse tempo? Né? Acho que uma curva de conhecimento, uma curva de aprendizado muito interessante, porque a gente teve uma primeira vertente, né, de projetos exclusivamente de iluminação pública, né, onde era um grande gargalo para os municípios, né, com a titularidade da iluminação pública indo para os municípios. Houve uma corrida para se conceder o serviço. Então, de 2010 ali até 2017, 2018, os projetos eram exclusivamente de iluminação pública. E aí compreendeu-se que, na verdade, a iluminação pública era apenas um elemento da cidade que fica num belo de um ativo, né, que é o poste. Né, e aí entendeu-se que, na verdade, o conceito de cidades inteligentes
de cidades inteligentes e o conceito de inteligência urbana, ele poderia se utilizar da infraestrutura ali da iluminação pública para propagar ali tanto tecnologia quanto sustentabilidade. Então, hoje nós estamos vivendo, desde 2017, a primeira PPP de cidade inteligente que eu fui responsável técnico Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, até agora, em 2026, 10 anos de uma pujança muito grande do volume de projetos. Hoje, já não se fala mais de PPP de iluminação pública isoladamente, né? Sim, Assim, sim. uma PPP que consegue integrar diversas tecnologias, diversos elementos que consegue dialogar tanto com um sensor de alagamento que vai dialogar com a defesa civil, com uma câmera de vídeo monitoramento, com a segurança, com um semáforo inteligente com o departamento de trânsito. Então, a cidade inteligente ela não é só tecnologia, ela é integração, a inteligência também na forma de gerir. E aí é o momento que nós estamos vivendo neste exato momento aqui no Brasil, a era das PPPs Cidade Inteligente e dos gestores que pensam inteligentemente esse arranjo. Entendi. Número 4. Quais são os principais desafios regulatórios e institucionais que ainda travam a expansão das PPPs no Brasil? Olha, por se tratar de um contrato de longo prazo, né, um contrato que pode ir até a 35 anos, é natural que tanto os órgãos de controle, aí eu estou falando de tribunais de contas de cada estado, Tribunal de Contas da União, e, obviamente, o aspecto regulatório, né, qual que é a regulação, o direito regulatório que incide sobre cada uma dos escopos, é óbvio que essas duas forças elas precisam exercer um controle, né, um acompanhamento diferenciado de um contrato de curto prazo. Né? Então, hoje, os principais desafios que nós temos é conseguir pensar esse controle de uma forma organizada entre os estados. É completamente diferente fazer uma PPP de cidade inteligente no Espírito Santo, em Minas Gerais e em São Paulo. Por quê? Porque não há alinhamento do ponto de vista de controle externo, aí os tribunais de contas, sobre o que é premissa, quais são as principais premissas, quais são as principais diretrizes de um projeto dessa natureza. Então, isso traz uma dificuldade, um desafio muito grande para falar a mesma língua nesse sentido. Talvez uma política nacional voltada para cidades inteligentes, uma política de governo que consiga dialogar com o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas dos estados, possa trazer esse alinhamento básico, essa diretriz geral. E aí, no meu entendimento, nós vamos conseguir escalar projetos de cidade inteligente com mais segurança jurídica, óbvio, mas também com maior sucesso, né? Porque a gente vai ganhar volume. Número 5. Então, a partir da sua experiência com os projetos reconhecidos internacionalmente pela Unesco, é isso? Unesco, né? Isso. Tá. O que o Brasil tem feito certo e o que ainda precisa evoluir em comparação com os outros países? Na verdade, assim, o Brasil tem se destacado de forma muito pioneira em diversos temas voltados para PPPs, né? Como eu te falei, a gente está surfando uma onda que a Europa já surfou há 30 anos atrás. E naturalmente, né, hoje na Europa, por exemplo, na área de saneamento, se discute não a desestatização, porque isso já foi feito há 30 anos atrás, ao contrário, está discutindo a estatização, né, a devolução dos bens que foram concedidos e o problema foi resolvido há 30 anos atrás. Então, aqui nós estamos em outro movimento, né? A nossa demanda é completamente diferente de outros países. Né? Então, eu acho que dentro da nossa realidade, hoje o Brasil ele tem um papel pioneiro nas múltiplas vertentes de projeto. Hoje nós fazemos projeto aqui no Brasil
para concessão e PPPs de todas as áreas de serviço público e todas as áreas de infraestrutura. E o Brasil tem um elemento que é muito específico e que, no meu entendimento como estudioso aí da área, é o que é a grande diferença, a grande cereja do bolo do modelo brasileiro, que é o ressarcimento de estudos. No Brasil é possível um privado ou um instituto, né, no terceiro setor, assumir o risco de uma estruturação de uma PPP para o município, não receber por isso e só ser ressarcido mediante o sucesso. Isso vincula diretamente o projeto com sucesso, né? E isso rompe barreiras, né? Então a gente tem juridicamente um aparato formal mais bem preparado para que o projeto seja contratado, né? O projeto seja exitoso, através do ressarcimento de estudos, que é o artigo 20, o artigo 21 da 8987, que é a Lei de Concessões. Pergunta número 6. Tá. Como integrar de forma eficiente a iluminação pública, energia solar e a tecnologia dentro de uma mesma modelagem de projeto? Isso é o que eu tenho feito há 10 anos, né? Então, essa percepção ela mudou muito, né? Primeiro, numa primeira corrente, a gente entendeu que os custos poderiam ser compartilhados, né? No bom português. Um projeto que consegue integrar, por exemplo, fibra ótica, câmeras e iluminação pública, a mesma equipe de manutenção que dá manutenção no poste, na luz, na lâmpada, né, na luminária, ela vai dar na fibra, vai dar na câmera, então isso diminui o custo global. É a ideia do combo. Eu junto solução, diminuo o custo. Mas essa é uma interpretação simplista que iniciou, né, lá em 2017, nos primeiros projetos, e que se alterou muito. Então, mais do que do ponto de vista financeiro, de otimização de custo, a necessidade de integrar a solução diz muito mais a respeito da eficiência administrativa da gestão desse contrato unificado, né? O prefeitura não precisa mais ter 5, 6, 10 contratos fragmentados, ela pode ter tudo num único contrato, então isso tem ganhos de gestão, ganhos de eficiência do serviço público. A população, né, que é quem mais importa nesses projetos, ela precisa ser colocada como centro das discussões, né? Então, PPP que vai integrar iluminação e câmera. Por quê? Porque iluminação e vídeo monitoramento, se a gente realizar aí o mapa de calor de delitos nos municípios, a gente vai entender que iluminação mais vídeo monitoramento é a sensação de segurança mais a segurança efetiva. Então, isso resolve o problema real da população. Então, a integração de objetos, né, de soluções, ela precisa partir do pressuposto que é colocar o cidadão como centro das discussões, né? Se a cidade tem muito alagamento, desmoronamento de terras, se tem problemas voltados para a mobilidade urbana, o seu projeto de cidade inteligente vai puxar para essa vertente. Se ele não tem, ele não precisa dessa vertente, ele precisa de segurança, ele precisa de iluminação. Então, unir por unir não é a solução, só porque otimiza custo. A gente sempre precisa se partir do ponto de vista conceitual do cidadão. Qual é o gargalo que esse projeto vai atender? Né? Qual é o problema que ele vai resolver para o cidadão? Puxa para a vertente da necessidade do cidadão, no caso da população. Sempre. Assim, o projeto, ele é projeto público, né? Ele precisa partir desse pressuposto. Partindo, até aquela primeira pergunta que você me fez lá, tudo começa a fazer sentido. Você parte de uma demanda real que existe, então a comunicação com a população fica muito mais fácil, porque ela já nasce de algo palpável, né? Não é da ideia de alguém que teve a ideia de que tem que ter uma tecnologia. Não é sobre isso. A PPP ela não pode ser tratada dessa forma. Número 7. Na prática, como que os municípios podem transformar dados gerados por infraestrutura inteligente em decisões estratégicas de gestão? Perfeito. A gente entra na segunda, até agora a gente falou de equipamento, tecnologia, né? Sim. Então, assim, o projeto vai ter câmera, vai ter sensor,
vai ter placa solar, isso é equipamento, é palpável. Quando os municípios passam a ter equipamentos conectados entre si, a gente começa a falar da segunda etapa, o segundo nível de inteligência, que é o recebimento de dados e a análise desses dados para que esses dados possam se transformar em informação. Então, se uma câmera, e hoje em dia, né, as câmeras fazem isso, uma câmera, ela entende que todo dia, meia-noite, um motoqueiro de garupa passa na frente de um banco no centro de uma cidade pequena durante uma semana, isso é dado. Isso precisa chegar como um fato, a tecnologia é capaz disso, gerar como um fato para o gestor de segurança daquela cidade. A partir desse fato, ele pode gerar uma informação. Temos aqui algo suspeito. E mobilizar as forças de segurança para antecipar o crime. E isso se dá em todas as áreas. O sensor que está medindo há 1 ano o nível do rio, e ele sempre esteve nesse nível. Se ele passar 10%, alaga a via principal. Isso é dado que é transformado em inteligência, em informação. Sim. Isso é também o conceito de inteligência. Então, é sobre isso, né? Se eu tenho a cidade toda integrada num único contrato, dentro de um centro de controle e operação, recebendo dados, interpretando esses dados, gerando informação, gerando insights, a gente começa a antecipar os problemas. Eu não vou agir só sobre demanda, eu vou agir antes do fato acontecer. Isso é a cidade inteligente. Sim. Uma dúvida aí, o cidadão ele consegue ter acesso a essa informação assim que ela sai? O que está tocando aí muito possivelmente no seu celular é um aviso da Defesa Civil. Batendo assim. Não, né? Sim. Isso é tipicamente isso é tipicamente um elemento sistema do gestor de... Sim, entendi. Isso é uma estação climatológica que está mandando dado para algum lugar que deve ser, isso é do Rio? Tudo do Rio. Você tem um COP aí no Rio, e aí dentro do COP, ele tem um despacho automatizado para o celular, junto com uma API com as operadoras, e te manda esse aviso. Então, isso é você, o cidadão, usufruir na ponta de um elemento de cidade inteligente. Então, o cidadão precisa, que se ele não soubesse, isso não chegar no cidadão, isso não tem efeito nenhum. Sim. Isso vai parar no CCO, vai parar no secretário e ele não vai conseguir agir. E o que acontece muito no país ainda é isso, né? A gente está muito focado, tem um problema de vandalismo, compra a câmera e instala. Passa 1 ano, as câmeras param de funcionar, o problema continua acontecendo, gastou dinheiro, gastou energia, o prefeito prometeu e não entregou, e aí gera o descrédito. Não existe muito a manutenção do próprio monitoramento também. Exato, isso é igual na nossa casa. No fundo, as prefeituras são como nossa casa. A gente se esforça e compra a coisa, mas a gente não tem noção do custo de operar, da manutenção, de manter aquilo efetivo. E aí a tendência é que quando para de funcionar, você guarda lá na última gaveta e perdeu. Essa é a visão também. E a cidade inteligente, como eu te falei, é do gestor inteligente. Ele não pensa assim mais. Ele não pode pensar mais assim. Aqui. Número 8. Quais critérios devem ser priorizados por gestores públicos na escolha de parceiros privados em projetos de PPP? Excelente ponto. Isso tem muito a ver com o papel que o Brasil tem tido dentro da estruturação. Assim, né? Hoje nós temos diversos atores estruturadores de projetos de PPP no país. Né? A gente tem os bancos públicos, Caixa, BNDES, fazendo estruturação de projetos de PPPs para os municípios. A gente tem estruturadores privados, né, consultorias privadas, realizando isso amplamente no país. A gente tem institutos, terceiro setor, a I4 Brasil, onde eu sou presidente, é um instituto terceiro setor, e a gente tem consultores, diversos consultores, né, que a prefeitura pode se fazer da contratação de um consultor para fazer a parte técnica e depois o jurídico fazer a parte interna. Enfim, existem diversos caminhos. A grande questão é que o município escolha quem tem maior condição
de promover os debates necessários para que o projeto vença todas as etapas. E aí, voltando àquela pergunta que você me fez, quais são os principais, o que diferencia um projeto exitoso de um projeto que não é exitoso? A comunicação, a ambiência, a governança, né? Então, o estruturador ele precisa ter a capacidade de dialogar bem com a população, de dialogar bem com a Câmara de Vereadores, que precisa aprovar leis para avançar o projeto, com o próprio executivo, com o prefeito, com o secretariado, que tenha conhecimento, mas que também tenha um fator humano de entender que um projeto não é um pedaço de papel que você vai entregar, vai receber por ele e vai embora. Porque é isso que diferencia. Quando a gente entrega, obviamente, um bom projeto, né, um produto bom, mas cria ambiência, cria relações do ponto de vista de reforçar o valor do projeto, comunica bem com a população, comunica com a Câmara, você traz todos no mesmo caminho. Sim. E a visão do município, né, do poder público de modo geral, para escolher um estruturador, acaba sendo muito, precisa ser muito nesse sentido, né? E aí, puxando uma bela de uma sardinha para o nosso arranjo aí de terceiro setor, eu acredito muito no potencial do terceiro setor, né, de uma sociedade civil, pensando os próprios problemas que nós, da sociedade civil, temos. Então, para nós, da E4, é muito fácil, é muito bom falar de problemas dos municípios, dos cidadãos, porque a gente é terceiro setor, a gente não é privado, a gente não é público, a gente é cidadão organizado. E isso, no meu entendimento, é uma baita de uma potência na estruturação dos projetos. Você acredita que o Brasil está preparado para uma nova geração de PPPs mais digitais e orientados por dados? E o que ainda falta para isso acontecer em escala? Não estamos. Falei, né, das etapas. A gente está na etapa ainda de entender que não existe só hardware, né, que não existe só equipamento, que existe software, que existe integração, que existe dado, que existe informação, que existe insight a partir disso tudo. A digitalização geral disso tudo exige uma mentalidade não só do gestor, tá? Também dos tribunais de contas, como eu falei. Nós não estamos preparados do ponto de vista de maturidade ainda para esses projetos. Embora a gente saiba que a inovação é isso, inclusive, né? A demanda, ela vem antes da organização. Então, muitas das vezes a gente vai furar uma bolha aí, já, com grandes projetos de data center, de integração de dados, de conexão, que muito possivelmente a gente não vai estar preparado para isso, mas que vai ser pioneiro aí, porque o pioneirismo é isso, né? Mas hoje, do ponto de vista de maturidade, não estamos. O que falta alinhamento geral, né, de premissas, como eu falei, o Tribunal de Contas da União precisa ter um olhar geral sobre PPPs e concessões e que isso consiga comunicar com os tribunais de contas dos estados, talvez a Tricom também, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, também possa desempenhar esse papel de levar essa bandeira e tentar padronizar ao máximo, né, essas premissas, e isso vai gerar escala, porque não faz muito sentido você apresentar um projeto de iluminação e telecomunicações no Espírito Santo e ter que aguardar, por exemplo, 60, 90 dias para uma avaliação do Tribunal de Contas, um exame prévio, vir questionamentos de premissas diversos e a gente submeter o mesmo projeto do ponto de vista de conceito e premissa em Minas Gerais e poder licitar. Então, assim, o que é um bom projeto do Espírito Santo não é um bom projeto em Minas, ou vice-versa, não me parece fazer sentido para a gente escalar e, obviamente, gerar o impacto na população que a gente precisa. Então, eu acho que resumo da ópera de tudo isso, que a gente precisa alinhamento de controle externo, né, tribunais de contas, avançar dentro da mentalidade do gestor para entender que cidade inteligente, esses projetos não são apenas equipamentos,
e uma boa comunicação para abraçar isso tudo. Então, como palestrante e anfitrião do Quinto Simples, qual é a mensagem que você considera essencial para os gestores públicos que estão iniciando ou estruturando seus primeiros projetos de cidade inteligente? Olha, a mensagem, eu acho que tem que ser até clara demais e rápida, porque ela pode se perder, né, diante de tanta informação. Então, assim, a mensagem o gestor pense fora da caixa. Não tente resolver os problemas municipais, que são muitos, através dos mesmos mecanismos. Né? Soluções iguais vão trazer aos mesmos problemas. Então, é preciso pensar diferente. Pensar diferente, né, é querer um resultado diferente partindo da mesma solução. Né? Então, é pensar diferente. O que é pensar diferente? Para que não fique subjetivo. Pensar diferente é entender que um problema ele não pode ser resolvido da mesma forma ou através da mesma contratação. A nova lei de licitações trouxe diversas formas novas de contratação. Contrato de performance, colocação de ativos, contrato de aquisição acompanhado de serviço. Existem as PPPs, as concessões. Luiz, muito obrigado pela entrevista, cara. Eu queria muito que o Felipe estivesse aqui, porque acredito que ele agregaria bastante, como eu ainda estou ingressando nessa área, então eu estou aprendendo muita coisa. Então, assim, é sempre um aprendizado as entrevistas que eu estou fazendo, sempre um aprendizado. É muito bom ter esse papo com vocês, aprender um pouco, ouvir. Mas é isso, cara. Eu te agradeço de novo pela entrevista. Você é um anfitrião no CIP, mas sim, seja bem-vindo novamente. É isso, então a gente vai passar aquela informação que você me passou para colocar na entrevista.